Adoração no fim dos tempos. Escolha o Criador ou a besta. Nos últimos dias, o grande conflito sobre a adoração se intensificará. Será que adoramos o Criador ou a besta e sua imagem? Neste vídeo, exploramos essa questão crucial à luz das Escrituras, revelando as consequências de nossas escolhas e a importância da verdadeira adoração. O grande conflito se revelará de maneira dramática em torno da adoração. A pergunta que se impõe é: adoramos o Criador ou a besta e a sua imagem? Não há espaço para meio termo. O primeiro anjo de Apocalipse 14 nos exorta a adorar o Criador, Apocalipse 14, verso 7. Em apoio adicional a esse apelo, o terceiro anjo revela as terríveis consequências de adorar a besta, Apocalipse 14, verso 10. Em contrapartida, aqueles que adoram o Criador são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, verso 12. A criação como base da verdadeira adoração. A criação é a base da verdadeira adoração, Apocalipse 4, verso 11. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Efésios 3, verso 9, Satanás odeia o Criador e tenta, por meio de poderes terrenos, mudar o sábado, o memorial da criação, Daniel 7, verso 25. O conflito vindouro sobre a lei de Deus se concentrará na questão da autoridade. Se Satanás conseguir erradicar a adoração no sábado, declarará que sua autoridade é maior do que a autoridade divina. Para isso, ele tentará convencer ou coagir o mundo todo a aceitar um falso sábado. Apesar de ser difícil imaginar um evento dessa magnitude, o mundo está mudando drasticamente. A crise da Covid-19 mostrou que, de um dia para o outro, tudo pode mudar. Embora não saibamos os detalhes de como a marca da besta será implementada, não é difícil imaginar. Num mundo instável, a profecia pode se cumprir mais rapidamente do que pensamos. As consequências de não adorar a besta. Leia Apocalipse 13, versos 13 a 17. As penalidades específicas impostas àqueles que não receberem a marca da besta incluem penalidades econômicas e ameaça de morte. Os fiéis que não seguirem a besta e a sua imagem sofrerão essas consequências. A humanidade continua a ser o que sempre foi, corrupta, sedenta de poder e violenta. Embora não saibamos exatamente como os eventos finais se desenrolarão, não é difícil imaginar a perseguição. João escreveu que Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, verso 25. Apesar de terem sido escritas em outro contexto, essas palavras de João nos ajudam a entender do que o ser humano é capaz. Pense no que o ser humano é capaz de fazer. Isso nos mostra a facilidade com que os eventos finais podem acontecer. Como devemos guardar nosso coração? O sinal de lealdade a Deus. Nos conselhos da sinagoga de Satanás, foi determinado apagar o sinal de lealdade a Deus no mundo. O anticristo, o homem do pecado, exaltou-se como supremo na terra, e, através dele, Satanás trabalhou de maneira magistral para criar rebelião contra a lei de Deus e contra o memorial de suas obras criadas. Isso não é pecado e iniquidade? Que maior desprezo poderia ser lançado sobre o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, do que ignorar o sábado, que ele instituiu, santificou e abençoou, para que sempre fosse um memorial de seu poder como Criador? Como as pessoas ousam mudar e profanar o dia que Deus santificou? Como o mundo cristão ousa aceitar o falso sábado, filho do papado? O mundo cristão nutriu e acalentou o falso sábado, como se tivesse uma origem divina, quando na verdade originou-se do pai da mentira e foi apresentado ao mundo por seu agente humano, o homem do pecado. O falso sábado tem sido mantido através de uma operação sobre-humana para que Deus seja desonrado. É um sinal da supremacia de Satanás na terra, pois os seres humanos estão adorando o Deus deste mundo. O tempo de angústia e a decisão final. Quando vier esse tempo de angústia, todo o caso estará decidido, não mais haverá graça nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre seu povo. Esses poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra regimentados pelo exército do dragão, fazem de Deus sua defesa. Pela mais elevada autoridade terrestre foi feito o decreto para que, sob pena de perseguição e morte, adorem a besta e recebam seu sinal. Queira Deus auxiliar seu povo agora, pois sem sua assistência, que poderão eles fazer naquele tempo,
em tão terrível conflito? Ânimo, força, fé e plena confiança no poder de Deus para salvar não nos vem num instante. Essas virtudes celestiais são adquiridas pela experiência dos anos. Por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão, os filhos de Deus selaram seu destino. Assediados por inúmeras tentações, souberam que deveriam resistir firmemente ou ser vencidos. Compreenderam que tinham uma grande obra para fazer, a qualquer momento, poderiam ser chamados a depor sua armadura, e, se chegassem ao fim da vida com o trabalho incompleto, isso significaria perda eterna. Eles aceitaram avidamente a luz do céu, como fizeram os primeiros discípulos com as palavras de Jesus. Quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor a Cristo, que por eles foi crucificado. Seu exemplo digno será um conforto e encorajamento para o povo de Deus, que passará por um tempo de angústia como nunca houve. A escolha final. Estamos vivendo em tempos decisivos. O chamado para adorar o Criador não é apenas uma escolha religiosa, mas uma decisão que define lealdade e destino. À medida que nos aproximamos dos eventos finais, a linha entre o verdadeiro e o falso se torna mais clara. Guardar os mandamentos de Deus, especialmente o sábado, se tornará um sinal de lealdade. A perseguição poderá vir, mas a promessa de proteção divina está garantida para os fiéis. É hora de reforçar nossa fé, de nos firmarmos na verdade e de estarmos preparados para qualquer desafio que venha. A nossa adoração deve ser sincera e baseada na verdade de Deus. Vamos nos unir em fé, fortalecer uns aos outros e manter nossos olhos fixos no Criador. Para continuar acompanhando mais conteúdos edificantes e esclarecedores, visite nosso site Encher os Olhos. Curta e compartilhe nossos vídeos no canal Encher os Olhos. Se desejar contribuir com nosso ministério, aceitamos doações via Pix. Juntos podemos fortalecer nossa fé e nos preparar para os desafios que virão.